Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje é a de número 44 e a gente vai fazer as correções aqui do PET número 6 da semana 1. Essa aula foi produzida então para os alunos do 8º ano da Escola Estadual Nila Fará no ano de 2020. Em relação então à primeira pergunta do PET 6 da semana 1, diz o seguinte: observe o desenho a seguir e marque a alternativa verdadeira. Então, aí na figura da direita a gente tem um átomo com a representação de seus elétrons, prótons e nêutrons. Então, a primeira pergunta: o átomo ao lado encontra-se eletricamente neutro. Vamos ver. Ele possui 3 prótons, então tem 3 cargas positivas, e 3 elétrons, 3 cargas negativas. Então, sim, ele está eletricamente neutro. A letra A está verdadeira. Letra B. O núcleo do átomo é formado por 3 nêutrons e 4 prótons. Vamos ver. Bom, de nêutrons ele tem 4. Então já está errado aí essa letra B. Não é 3 nêutrons, e sim 4 nêutrons e 3 prótons, Letra C. O átomo ao lado pode perder prótons? Não. Ou ele vai perder ou ganhar elétrons, nunca prótons. Letra D. A quantidade de elétrons desse átomo é inalterada. Não, ele pode vir sim a ganhar ou perder elétrons, Então a quantidade de elétrons desse átomo não é inalterada. No caso ele está eletricamente neutro, mas ela pode vir a alterar, pode perder elétrons ou ganhar elétrons. A atividade 2 diz o seguinte: o núcleo atômico é a região que tem apenas partículas de carga elétrica negativa. Falso. No núcleo atômico não tem partículas de carga elétrica negativa, que são os elétrons. Os elétrons eles estão localizados fora do núcleo, numa região conhecida como eletrosfera, que a gente pode ver aí na figura da direita. O núcleo atômico é a região que, a letra B, tem apenas partículas de carga elétrica positiva. Falso. Porque no núcleo atômico, além das partículas conhecidas como prótons, que são aquelas que possuem a carga elétrica positiva, que está representada aí na figura da direita de vermelho, nós temos também os nêutrons, que está representado de azul, que são aquelas partículas de carga elétrica neutra. Letra C. O núcleo atômico é a região que concentra quase que inteiramente toda a massa do átomo. Vamos esperar essa aí um pouquinho. Vamos para a letra D. O núcleo atômico é a região que contém partículas de carga elétrica positiva e negativa. Não, está falso. O núcleo atômico tem somente partículas de carga elétrica positiva e carga elétrica neutra, que são respectivamente os prótons e os nêutrons. Então a letra C é a correta, O núcleo atômico é a região que concentra quase que inteiramente toda a massa do átomo. A atividade número 3 diz o seguinte: como podemos deixar um corpo que era eletricamente neutro carregado positivamente? Então, o corpo que é eletricamente neutro ele tem a mesma quantidade de cargas elétricas positivas e cargas elétricas negativas. Então, os corpos eles podem ser eletrizados por um processo chamado de indução. Então, nesse processo, um bastão eletrizado negativamente, como a gente pode ver aqui na figura da direita, ele é chamado de indutor. Ele é aproximado, então, de um corpo condutor que está eletricamente neutro e está isolado também da Terra, que é a primeira figura aí que a gente pode ver na direita. A partir do momento que você aproxima esse corpo indutor, que é o bastão com cargas elétricas negativas, desse corpo eletricamente neutro, ocorre ali que os elétrons do corpo se deslocam para o lado oposto a esse do bastão. Então ocorre uma separação espacial de cargas, como a gente pode ver na primeira figura aí da direita. E aí quando a gente liga esse lado oposto aí a esse bastão, que é chamado de indutor, na Terra, através de um fio, por exemplo, os elétrons vão escoar com facilidade para essa Terra, vai descarregar nessa Terra, que é o que a gente está vendo aí na figura da direita do meio. E aí, então,
No final, quando a gente corta esse fio terra e afasta esse corpo indutor, que é o bastão carregado negativamente aí do corpo, o corpo acaba ficando carregado positivamente. Então, resumindo, a gente tinha um corpo eletricamente neutro na primeira figura, então ele tinha a mesma quantidade de cargas elétricas positivas e cargas elétricas negativas. A gente aproximou esse bastão aí chamado de indutor, que ele está carregado com cargas elétricas negativas. Ocorreu uma separação espacial de cargas, então os opostos, né, se atraem. O bastão carregado negativamente atraiu as cargas elétricas positivas, e aí os opostos se atraíram e os semelhantes ali vão se repelir, né? Então as cargas elétricas negativas jogaram aí as cargas elétricas negativas do bastão, né? Jogaram as cargas elétricas negativas do corpo lá para o outro lado da esfera. A partir do momento que a gente ligou um fio ali na Terra, esses elétrons descarregaram com facilidade aí para a Terra. E aí quando a gente corta esse fio, no final sobra e afasta, né, o bastão, sobra então só as cargas elétricas positivas. Então esse é um processo aí chamado de indução, que a gente pode carregar um corpo positivamente. A atividade 4 diz o seguinte: marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Cargas elétricas de mesmo sinal se atraem. Não. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Então não precisa nem de continuar lendo. Nos corpos eletrizados negativamente, o número de elétrons ultrapassa o número de prótons. Sim, o número de cargas elétricas negativas é maior do que o número de cargas elétricas positivas. Por isso que ele está eletrizado negativamente. Ele está com excesso de um elétron. Ao se reduzir a distância entre duas cargas elétricas positivas, a força de repulsão entre elas também diminui? Não, aumenta, né? Se tem duas cargas ali elétricas positivas, então são duas cargas elétricas de mesmo sinal. Elas não vão se atrair, elas vão se repelir. À medida que você diminui a distância entre essas duas cargas, é óbvio, é como se fosse um ímã. É óbvio que vai aumentar a força de repulsão e não diminuir. Então tá falso também. Os átomos são partículas indivisíveis e indestrutíveis. Bom, atualmente a ciência considera, né, que os átomos são partículas aí indivisíveis e indestrutíveis. Mas a gente sabe que os átomos eles são formados de subpartículas, né, partículas menores. Né, e a gente pode destruir sim um átomo, né, ou seja, quando a gente está lidando ali com radiação alfa, beta, gama, há esse tipo de contato ali, destruição de átomo e formação de novos átomos. Então essa última letra aí, vamos considerar ela como verdadeira. Na atividade 5 diz o seguinte: explique por que os metais são bons condutores elétricos. Dê exemplos encontrados em sua casa. Então os metais eles são materiais que vão permitir ali um fluxo de elétrons com maior facilidade.